benefício social, né, o BPC, porque a Previdência anunciou aí uma orientação e uma medida importante, Fernandes. Exatamente, Flaviano. Eu acho que as instituições como um todo, elas precisam checar e fortalecer os mecanismos aí de combate a qualquer tipo de fraude. Eu acredito que, até antes de entrar nesse ponto, eu acredito que para combater qualquer tipo de corrupção no nosso país, ou minimizar, a gente passa por dois pontos fundamentais. Primeiro, educação e fortalecimento das instituições. Acho que a gente só vai conseguir minimizar os impactos de corrupção se a gente tiver instituições com autonomia, investimento nas instituições para que elas possam trabalhar. Então, o INSS ele divulgou que irá suspender aproximadamente um pouco mais de 10 mil benefícios de prestação continuada. E divulgou também que esses benefícios foram concedidos sem aquela biometria facial. O que isso quer dizer? A pessoa que recebe o benefício de prestação continuada e que não fez a biometria facial, não passou pela biometria facial, a tendência é que o benefício desse beneficiário, dessa beneficiária, seja suspenso, ela vai ser comunicada e ela vai precisar fazer a biometria facial para ter o restabelecimento do benefício. Então é uma medida importante para combater fraude, obviamente, para que a pessoa que receba o benefício, ela de fato tenha direito, porque às vezes a pessoa está recebendo o benefício e não tem direito. Então o INSS checou essas informações e detectou que aproximadamente 10 mil beneficiários terão o benefício suspenso, né, vão ser comunicados para realizar a biometria facial. Realizando a biometria facial, o benefício ele volta a ser pago normalmente. Então essa é uma informação importante. Em Divinópolis a gente não sabe a quantidade de pessoas que recebem, que vão ser afetadas, né, com essa suspensão do benefício, mas aí quem recebe o BPC, a informação é, se você recebe o BPC, o benefício não caiu, procure fazer a biometria facial para que o benefício seja restabelecido. Você vai ser comunicado também. E é importante também aquilo que a gente falou, sempre deixar o cadastro atualizado, os meios de contato, para que o INSS possa comunicá-lo. Por isso que o Farlandes, né, o André, o Joel sempre reforça aqui a importância do aplicativo também, né, Farlandes? Porque no aplicativo você sempre recebe notificações e orientações importantes da Previdência, né? É hoje uma ferramenta muito eficiente. Né? É o canal de comunicação do beneficiário, do segurado, com a Previdência Social. Hoje as agências, colocar mais de 90% dos serviços são online, né? Então não adianta o beneficiário procurar uma agência da Previdência Social. Quando ele chegar lá, o servidor vai falar, olha, você tem que entrar pelo aplicativo para acessar esse tipo de informação. Então, é uma informação importante, não afeta todos. Óbvio, quem já recebe o benefício, que fez a biometria facial, não será afetado. Apenas aqueles beneficiários em que o benefício de prestação continuada ele foi concedido e não foi feita a biometria facial. Lembrando que a biometria facial é para um mecanismo a mais de checagem para saber se a pessoa preenche os requisitos ali e, obviamente, a pessoa que não tem direito está recebendo. Então é algo importante, uma medida importante do INSS nesse cenário, onde nos últimos meses a gente vem falando muito dessa crise do INSS envolvendo as fraudes, dos descontos ilegais. O INSS adotou essa medida que vai afetar aproximadamente 10 mil beneficiários. Aí o Farlandes trazendo essa orientação importante aqui para os ouvintes e telespectadores do programa. E você também pode fazer a sua pergunta, né? Pode ter a orientação adequada à sua dúvida. O telefone está aí na tela, 32220001, 32220001 é o telefone que fica disponível para você. Inclusive, a gente já tem aqui algumas perguntas, né? O Farlandes vai responder todo mundo ao vivo, né? Ele está dizendo aqui o seguinte, Farlandes, que completa 62 anos em julho, né? E aí vai fazer o pedido da aposentadoria. O patrão pode demitir ele a partir do momento que ele fizer o pedido da aposentadoria? Vamos lá. É interessante a pergunta dele. Muitas pessoas falam, olha, eu aposentei e eu vou ser demitido. É uma decisão do empregador, né? Se o empregador decidir demiti-lo, não vai ser porque ele está aposentado, né? Por outras razões, né? Você já tinha com um plano ali em demitir aquele funcionário, se ele se aposentasse, mas óbvio, o patrão vai ficar sabendo se ele contar, né? Que eu aposentei, etc. Mas não existe essa relação. Eu aposentei, eu vou ser mandado embora. Não tem essa relação. Às vezes é um ótimo colaborador, um ótimo empregado,
e não há razão para ele ser demitido. É uma decisão do empregador, né? Essa questão da demissão ou não. Eu tenho aqui uma dúvida, essa dúvida é complexa, viu, Farlandes? Mas só lembrando, só voltando, Sim. Flaviano, só complementando a resposta anterior, com a aposentadoria, ele tem direito de sacar o fundo de garantia. Então, assim que ele receber a carta, ele pode sacar o fundo de garantia e depois, ele continuando com esse vínculo empregatício, todo mês ele vai receber o fundo de garantia, ele pode sacar mensalmente o fundo de garantia, se ele quiser, né? Só complementando. Informação importante. Vou tentar entender essa próxima pergunta. Vamos lá. Porque é duas em uma, mas parece que uma complementa a outra. E ele está dizendo o seguinte, uma pessoa com contribuição desde 94, ela tem possibilidade de se aposentar, só que ela tem só 49 anos, né? Mas ela está afastada desde fevereiro do serviço por incapacidade, né? Aguardando aí o pagamento da Previdência. Ela está dizendo que entrou com o pedido, né? Há 2 meses atrás, aí entrou com um requerimento de recurso, né? E está aguardando aí a concessão dessa decisão, né? Aí, enfim, parece que a situação está em torno dessa questão da incapacidade, mas aí ele pergunta sobre essa dúvida também da possibilidade de aposentadoria. Interessante a pergunta. Vamos lá. Primeiro a gente precisa afastar algumas possibilidades. Pela idade, 49 anos, seja homem ou mulher, está jovem para aposentar, considerando a reforma da Previdência de 2019, que impactou colocando idade mínima. Então, eu acredito que a aposentadoria por idade está bem distante, né? Para a mulher 62, para o homem 65, e entre as regras de transição, acredito também que essa pessoa estaria distante, né? Óbvio, tem que fazer cálculo. Então, afastadas essas possibilidades, a gente entra no cenário de benefício por incapacidade, igual ele relatou. Ele contribui desde 94, parece que tem um problema de saúde, entrou com pedido, o INSS negou e está aguardando um recurso, uma resposta recursal na esfera administrativa do INSS. Se essa resposta for favorável, ela vem com duas possibilidades. Reconhecer que ele tem direito de receber o benefício por incapacidade temporário, que é o antigo auxílio-doença, ou permanente, que é a aposentadoria por invalidez, a antiga aposentadoria por invalidez, o benefício por incapacidade permanente. Então, ele precisa aguardar essa resposta para ele tomar a decisão. Olha, eu vou receber o benefício por incapacidade temporária ou vou ser aposentado. E existe uma terceira, o direito dele não ser reconhecido, e ele vai ter que procurar o Poder Judiciário. Muitas pessoas, Flaviano, com algum problema de saúde que incapacita o trabalho, eu já quero aposentar. O INSS é muito difícil já conceder aposentadoria por invalidez de cara. Então, a pessoa entra primeiro no benefício por incapacidade temporária, o INSS vai avaliar e, de fato, se a pessoa não recuperar, aí sim o INSS vai conceder o benefício por incapacidade permanente, considerando também que existe possibilidade do INSS convocar essa pessoa de 2 em 2 anos para submetê-la a uma reavaliação para verificar se a incapacidade ela continua ou não. Isso tem previsão legal. O INSS pode convocar a pessoa que recebe o benefício por incapacidade para saber se ela continua incapaz para o trabalho ou não, mesmo estando aposentada de forma definitiva por incapacidade. A administração pública, o INSS, pode convocá-la. Vai depender se a pessoa tem uma idade mais avançada ou não. Então, nesse caso específico, precisa aguardar. Vai ter 3 caminhos. O INSS pode conceder sim o benefício definitivo por incapacidade, ele pode conceder um benefício só por um período, ou o INSS não vai reconhecer que a pessoa estava incapaz e aí ela precisa procurar a ajuda de um advogado para possivelmente ajuizar uma ação na Justiça Federal. Eu tenho aqui outra dúvida também interessante, né, da Helena, é bom que esclarece também muita gente. Ela está perguntando o seguinte, Farlandes, você poderia perguntar se realmente está encerrado o processo da revisão da vida toda? Olha, interessante a pergunta dela. A revisão da vida toda, a meu ver, pelo que eu tenho lido, tenho acompanhado, pelo que foi julgado já, a discussão está encerrada. Mas eles estão questionando alguns detalhes ainda no julgamento, mas não vai mudar a decisão do plenário. Então, na minha leitura como advogado previdenciarista, é uma discussão que já está encerrada, mas questionamentos técnicos ainda existem, mas não vai mudar
ali o que ficou decidido, que infelizmente negaram esse direito. A gente tem aí outra dúvida, pode trazer a pergunta. Bom dia, Joel, tudo bom? Deixa eu te perguntar, eu tô querendo me aposentar. Eu tenho 53 anos de idade e no aplicativo eu tenho 33 de contribuição e fala que falta 17 pontos para mim aposentar. Esses 17 pontos, pelo que eu fiquei sabendo, é só por tempo de idade e o tempo da contribuição. Ou seja, se é 17, pelo que eu fiquei sabendo, é 2 por ano, que é um ponto de idade e um ponto de trabalho. Aí, então, no caso, só daqui 8 anos que eu vou poder me aposentar, eu queria saber essa dúvida com você, ou se tem outro meio de aumentar os pontos, porque a idade já está chegando, de contribuição já está chegando. Aí eu tinha essa dúvida. Desde já, muito obrigado, viu? Excelente a pergunta, muito obrigado pela participação. Vamos lá. Primeiro ponto, o aplicativo do INSS, ele é muito importante. Ele é muito importante pelo acesso às informações, ele aproxima, de certa forma, o beneficiário da Previdência Social. Ele é muito importante. Mas a base do INSS, a base de milhões de beneficiários, das pessoas que contribuem, possuem divergência. Às vezes a pessoa está olhando no aplicativo ali e ela acredita, olha, eu vou aposentar no mês que vem. Ou faz uma interpretação equivocada. Então, a orientação, no caso dele específico, ele está jovem ainda, está com 53 anos, mas tem um tempo considerável de contribuição, foi afetado pela reforma da Previdência. Ele precisa procurar a ajuda de um advogado da confiança dele, né, para que o advogado confira o cadastro dele no INSS, acesse o extrato do CNIS, cheque as informações dele, o histórico contributivo, para saber se o cadastro está certo, se não existe nenhum tipo de irregularidade. E aí o advogado vai fazer o cálculo para enquadrá-lo em qual regra de transição, qual caminho que ele deve seguir pensando na aposentadoria. Dentre as regras de transição, qual que é a mais favorável no caso específico dele, depois de ter feito essa análise no histórico que ele contribuiu. Porque às vezes, essa informação que ele tem, existe uma distorção. Tem um cadastro dele, um vínculo de trabalho, que está em aberto, que diminuiu o tempo dele de contribuição, e ele vai ter direito a uma regra mais favorável para aposentar mais rápido. Então, a recomendação para o caso desse ouvinte é que ele procure o advogado, que o advogado possa fazer os cálculos e, a partir daí, informá-lo qual é o melhor momento para se aposentar, lembrando que ele ainda não tem direito adquirido, né? Ele tem uma expectativa de aposentar numa data futura. Se, eventualmente, a legislação mudar nesse intervalo, ele pode ser afetado. E o advogado vai informar para ele qual que vai ser o melhor caminho. Vamos a mais uma pergunta. Bom dia, Flaviano. Bom dia a todos. Flaviano, eu queria fazer uma pergunta. A minha esposa completa 62 anos em abril do ano que vem e ela já tem 15 anos de contribuição. Ela já pode começar a mexer com os papéis para aposentadoria ou tem que ser mais próximo? Excelente a pergunta, muito obrigado. Antes de responder, mas também faz parte dessa pergunta, na semana passada uma cliente me procurou, Flaviane, e falou, olha, Falando, já tem 62 anos e eu paguei a contribuição agora e eu entrei aqui no sistema e já está falando que eu tenho direito de aposentar. Eu falei, deixa eu checar. Aí eu acessei as informações, baixei o extrato dela de contribuição e vi que o cadastro dela existem várias pendências. O INSS informa que ela teria já direito de aposentar. Mas se ela entrasse sozinha, sem resolver essas pendências, o processo dela ia demorar bastante, porque existem vínculos abertos, contribuições que precisam de uma complementação. Ela precisa tratar esse histórico dela contributivo antes de entrar com o pedido. Senão, o benefício vai ser negado e aí demora para ela estar recebendo. No caso específico da esposa desse ouvinte, ela vai completar um ano que vem. Recomendação, procure o advogado vai fazer um levantamento, vai conferir se o histórico contributivo está correto, se existe algum tipo de irregularidade, para a pessoa já regularizar. E aí, quando ela preencher os requisitos no ano que vem, ela
da entrada e o benefício vai ser concedido de forma mais rápida. Essa é a orientação. Não tem como entrar já com pedido, porque ela tem uma expectativa de direito para o ano que vem, mas ela pode já se adiantar e analisar se o cadastro está correto, se tem algum tipo de irregularidade, que ela já pode solucionar pensando lá na frente para não ter nenhum tipo de transtorno e o benefício ser concedido de forma mais rápida. Eu tenho aqui outra dúvida, Farlandes. Ele está dizendo o seguinte, que a mãe paga a previdência como autônoma, tem 65 anos, mas o tempo de contribuição ainda é pequeno, menos de 10 anos. Aí eles descobriram que ela está com insuficiência aórtica. Ela pode se aposentar, né? É aquilo que a gente falou no início do programa. Primeiro ponto, ela está pagando o INSS, muito importante. Ela já tem a proteção com o INSS, que é a qualidade segurada. Outro ponto que a gente precisa avaliar para ela receber um benefício por incapacidade, seja ele temporário ou definitivo. O problema que ela tem de saúde incapacita ela para o trabalho? Se sim, ela precisa ter um relatório médico atualizado, devidamente preenchido, com todas as informações, se ela está fazendo tratamento ou não, os dados do médico, datado, legível, e aí ela vai agendar uma perícia no INSS. O INSS vai avaliar se ela está incapaz para o trabalho ou não. Então é uma avaliação que pode já ser feita, mas precisa preparar essa documentação. O laudo é muito importante para que o benefício dela, para que ela tenha chance de conseguir esse benefício, seja ele temporário ou não. O laudo precisa explicar o problema que ela tem de saúde e fazer uma relação com a atividade, se ela tem condição de trabalhar ou não. Porque às vezes a pessoa tem um problema de saúde, que esse problema de saúde não impede ela de trabalhar. O problema de saúde tem que incapacitar a pessoa para o trabalho, para ela receber um benefício do INSS. Se o problema que ela tem de saúde não incapacita ela para o trabalho, o INSS não vai conceder o benefício. Eu tenho aqui outra dúvida também interessante, né? Hoje o pessoal está caprichando nas perguntas. Isso é muito bom. Uma pessoa já é considerada incapaz, né? Recebe a pensão, inclusive, do pai falecido, né? Mas ela pode pedir algum outro tipo de benefício, tipo o BPC? Ele nunca trabalhou e tem 65 anos. Vamos lá. Ele já recebe o benefício de pensão por morte. Pelo fato de ele receber o benefício de pensão por morte, o BPC ele não teria direito, porque ele já tem um rendimento. Agora, se essa pessoa pagar a previdência, montar uma estratégia, ela pode sim se aposentar, ter a sua aposentadoria e também ficar com a pensão por morte que já recebe. Vamos a mais uma pergunta, Ian. Ô Flaviano, bom dia. Meu nome é Joaquim. Eu queria ver com esse rapaz aí, que é esse especialista aí, o seguinte, eu tenho 50 anos de idade e 30 anos de contribuição. Eu sou porteiro noturno. Eu queria saber quando que eu aposento. E se o fato de eu trabalhar à noite, isso aí contribui para aposentar mais cedo. Muito obrigado, viu? Bom dia para vocês. Muito obrigado, Joaquim, pelo envio da pergunta. Primeiro ponto, você recebe um adicional noturno. Esse adicional noturno, ele gera um acréscimo no seu rendimento, no seu salário, que vai aumentar a sua base de contribuição junto ao INSS. Ou seja, o seu salário ele é um pouco maior de quem exerce a mesma função durante o dia, por causa do trabalho noturno. Mas esse trabalho noturno, ele não gera um direito de você aposentar mais cedo. Ele tem um acréscimo para fins trabalhistas. Você vai receber um valor maior em razão de você estar trabalhando à noite, de ter uma privação do sono. E impacta na sua base, no valor que você arrecada lá para o INSS. Mas essa atividade de porteiro, ela não gera o direito à aposentadoria especial, que é aquela atividade onde o trabalhador está exposto a algum tipo de agente nocivo, seja um ruído, um agente químico, um agente biológico, que justifica ele aposentar mais cedo. Então, a sua atividade não lhe dá direito de aposentar na especial. Porém, como eu disse, você recebe um valor maior por trabalhar à noite e isso vai impactar no valor que você vai receber, considerando a sua média contributiva. Vamos à última pergunta de hoje. Bom dia, Flaviana. É a Marcele, do bairro Primavera.
Eu quero que você pergunte aí o advogado para mim, que eu pago o MEI, né? E tem gente que fala que a gente não consegue aposentar pagando o MEI. Eu queria que ele me informasse sobre isso, que tem gente que fala que enquanto a gente não paga o tempo certo, aí não consegue. Mesmo que pagando o MEI, tem que completar o tempo certo, assim, de mais tempo. Muito obrigado, Marcia, pelo envio da pergunta. Olha, a contribuição feita como microempreendedor individual, o conhecido MEI, ela serve sim para aposentadoria. Ela serve para aposentadoria, mas vinculada a salário mínimo e só aposentadoria por idade. Mulher aos 62, homem aos 65. Não basta ter só idade, tem que ter no mínimo a idade de 62 anos para a mulher, no mínimo a idade de 65 anos para o homem e também no mínimo 15 anos de contribuição, né, que a gente fala que é a carência, mas pagos em dia. Não adianta a pessoa pagar em atraso que não vai contar. Então, quem está pagando em atraso e não tem no mínimo 180 contribuições, essas contribuições pagas em atraso não servem para fins de aposentadoria. Não serve ali para contar 180 contribuições. Então, a pessoa tem direito sim de aposentar, quem paga o MEI, mas vinculado a salário mínimo. E lembrando sempre a importância de estar pagando em dia, porque senão o INSS não vai contar lá para 180 contribuições. Orientação importante aqui do quadro Café com Previdência. Muito obrigado a todos os ouvintes e telespectadores que encaminharam perguntas e muito obrigado também ao Falantes aqui pela presença. Que agradeço, Flaviano, Ian, todos os ouvintes, telespectadores, sempre um prazer estar participando e saber que cada dia o quadro tem um engajamento muito legal na sociedade e a gente está conversando, esclarecendo dúvidas importantes do cotidiano, em especial da Previdência Social. Muito bom. É um prazer imenso receber aqui o Falantes, como eu disse, o André, o Joel, né? Sempre trazendo orientação e dica para os ouvintes e para os telespectadores. E a gente reforça que o quadro na íntegra fica disponível para você lá no portal sistemampa.com.br. Serve também de orientação para outras pessoas. O Bom Dia Divinópolis dá uma pausa, eu vou pro intervalo e volto já. Não sai daí. Informação com credibilidade. Minas FM. No ar, Conexão Saúde. Oferecimento. Complexo de Saúde São João de Deus. Referência nacional na filantropia em resolutividade assistencial. A Escola Técnica São João de Deus em Divinópolis está com matrículas abertas para o curso técnico de enfermagem. Reconhecida pela infraestrutura moderna e o corpo docente experiente, a escola une o conhecimento teórico à vivência prática, com estágio garantido em um dos maiores complexos hospitalares do estado, o São João de Deus. Faça a sua inscrição. Aproveite, as vagas são limitadas. Escola Técnica São João de